Oi, Juliana, boa Valéria, boa noite. Tudo noite. bem? Prazer te conhecer. Prazer meu, tudo bom? A gente conversando só pelo WhatsApp, né? Agora a gente está se Foi, conhecendo, né? foi, Mesmo que é. virtualmente. Ah, que bacana. Pois é, gente, então, dando continuidade, né, ao nosso mês do geógrafo, né, que a gente está comemorando, fazendo um mês temático só do geógrafo, a gente convidou a professora Juliana Dias, né, que é lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, para a gente conversar um pouquinho, né, sobre a tese de doutorado dela, que é um assunto bem interessante. Confesso que fiquei até um pouco apreensiva, mas aí a gente conversou e a gente viu que vai ser um papo bem legal. E eu queria que você falasse um pouquinho de você, Juliana, para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho melhor, para a gente poder entrar na temática da sua tese. Fique à vontade, o espaço é seu. Valéria, primeiro eu tenho que te agradecer muito pelo convite, para você, para Mariana que fez contato comigo também pela biblioteca, e dizer como foi importante no momento desse, assim, como é que vocês me colocaram a trabalhar no momento desse, e não é só esse trabalho de estar aqui e organizar esse momento com você, mas o trabalho simbólico mesmo, né, de o que significa nesse momento estar numa live que é organizada por uma biblioteca, de uma instituição pública, e a gente poder assistir isso de casa. Então, muito obrigada mesmo pelo convite, pela oportunidade, né? E A gente é que agradece. eu estava curiosa para poder te conhecer, né? E a Mariana também disse que, não, por conta lá da conexão, ela vai nos acompanhar. Ela tinha dito um pouquinho que ela trabalha com memória, né? E eu falei assim, vamos Uhum. conversar sobre o lugar também a partir dessa perspectiva, né? E aí eu fiquei pensando assim, o que é essa biblioteca? E aí o que é essa organização de vocês para poder fazer esse evento, né? Fazer uma live o mês inteiro com vários convidados. E aí isso também torna essa noite também especial, né? Eu não sei o que eu vou falar para poder me apresentar nesse momento, né? Eu acho que a gente pode fazendo isso ao longo da conversa. Eu posso te adiantar que sou professora da Faculdade de Educação, trabalho com ensino de geografia, trabalho com as disciplinas ligadas à formação de professores de geografia. E essa tese ela foi construída e vivida entre muitos lugares. É uma tese que foi defendida na Unicamp, onde eu fiz doutorado, mas ela foi construída em Juiz de Fora, em Limeira, na Unicamp, por todos os lugares que fazem parte da minha vida e que fizeram parte desse momento de encontrar esse termo, né, lugar geopsíquico, nesse processo de doutoramento. Então, acho que a gente pode ir conversando sobre essa apresentação ao longo da própria conversa, né, da própria live, Sim. né? E não sei, A eu também tese. queria saber quem é você, Valéria. Não te conheço. Eu sou bibliotecária há, deixa eu ver, acho que 15 anos já. Vou fazer 16 anos de bibliotecária. Trabalho na biblioteca do PPGG já tem quase 11 anos. Ah, E assim, a gente vem se reconstruindo, né? Porque a gente trabalha, como você disse, numa biblioteca de uma instituição pública, né? Então, assim, a gente vem todos os dias se reinventando, todos os dias se fazendo novo, né? Então, a uhum, gente tinha programado esse mês do geógrafo lá na biblioteca, no espaço físico. É claro que a gente ia colocar algumas coisas nas redes sociais, mas a gente ia fazer rodas de conversa, a gente convidou o professor e tudo. E, de repente, todo mundo em casa. Aí a gente pensou, o que uhum, a gente vai fazer? Vamos uhum, pensar. E a gente começou a pensar em live, a gente começou a pensar em... A gente tem outros projetos também que estão acontecendo no Instagram, que é o Geotalk, que são alunos que estão discutindo assuntos pertinentes ao momento que a gente está vivendo. A gente tem o Por Dentro da Pesquisa, que são alunos falando da sua pesquisa de mestrado, de doutorado, de graduação. Então, eles falam um pouco da pesquisa para a gente e a gente vai uhum, se reinventando, né? A gente vai uhum, se buscando coisas novas para a gente, né? Porque a uhum, gente tem que... eu tenho uma lei da biblioteconomia que eu gosto muito, que é a biblioteca é um organismo em crescimento, em ah, desenvolvimento. A gente nunca está parado. Então, assim, a gente uhum, está sempre buscando alguma coisa nova. E quando eu vi o tema da sua tese, que eu achei interessante, que é lugar geopsíquico, né? Contribuições aham, da psicanálise para uma epistemologia da geografia. Eu fiquei pensando, gente, a psicanálise ela é uma coisa que ela é tão específica, né? Como trazer para a geografia? Como é que você chegou nesse tema uhum. para poder fazer sua tese?
Olha, é difícil, assim, claramente, como é que eu cheguei, eu vou te contar o que está na tese que eu consegui sistematizar para poder escrever. Mas a cada releitura da tese, eu vou encontrando outros fios que naquele momento eu não enxergava e que vão aparecendo para mim posteriormente, né? Eu entrei no doutorado lá na Unicamp com um projeto para trabalhar com lugar e memória. E ao longo desse processo de doutoramento, das leituras, estava próximo do momento de qualificação, eu fazia a leitura de um livro que há muito tempo já eu fazia a leitura dele em doutorado e não conseguia terminar essa leitura de jeito nenhum. Pegava outros livros, lia e aquele não terminava de jeito nenhum. Que é esse livro aqui do Paul Ricoeur, que é o História, Memória e o Esquecimento. Que não é um livro pequeno, mas que não justificava o tempo que eu ficava lendo aquele livro. E aí, quando eu estava no final do livro, bem ao final mesmo, eu vi que o Paul Ricoeur tinha citado A Freud. Lúcia está perguntando se você utilizou da fenomenologia. Então, Lúcia, eu chego no doutorado com a proposta de trabalhar com a fenomenologia. Então, por isso mesmo, até que eu estava lendo com o Paul Ricoeur. E aí, quando eu estou no final do livro, e final mesmo, eu vi que o Paul Ricoeur tinha citado Freud. Eu falei, olha, Paul Ricoeur citou o Freud, deixa eu ir lá atrás e ver o que ele citou do Freud. E aí, quando eu vi, tinham 13 livros, artigos do Freud. Eu falei, ué, gente, ninguém que lê 13 livros de alguém não tem minimamente alguma aproximação ou identificação com aquele autor que está sendo colocado ali. Deixa eu ver o que o Paul Ricoeur usou do Freud. E fui voltando no livro, nas páginas onde tinha aquela citação. Quando eu vi, por coincidência, ou sei lá como é que a gente vai nomear, eram as páginas que eu deixei em branco e não grifei. Pulava, não lia. E quando eu fui reler essas páginas que tinham as citações do Freud, eu me encontrei. Fui vendo aquilo, tudo que estava acontecendo. Falei, nossa, eu gostei disso, mas o que era aquilo eu não tinha ideia. Só tinha ideia que eu tinha gostado daquilo. Meu primeiro movimento foi levar esse encontro com o Freud como autor para análise. Eu faço análise e levei para análise para poder trabalhar isso. O que era esse encontro com o Freud, que no meio do doutorado tinha aparecido para mim. Isso veio com tanta força, eu estava já entrando na segunda metade do doutorado, que então eu tentei num primeiro momento continuar com a fenomenologia e trabalhar também com a psicanálise, mas a psicanálise ela veio com tanta força e eu fui percebendo o quanto que há tanto tempo ela já estava me rondando, que essa virada aconteceu e eu fui caminhando com a geografia e com a psicanálise. Então, eu tenho fios da fenomenologia que me constituem. Eduardo Marandola Júnior foi meu orientador e ele é um grande fenomenólogo, então claro que eu tenho traços da orientação dele nesse trabalho em relação à fenomenologia e depois os traços dele quando eu apareço com a psicanálise para poder seguir com o trabalho. Então esse foi o primeiro movimento assim desse encontro, como é que aconteceu. Mas para a gente não perder de vista e também para quem está em casa poder nos acompanhar nessa conversa, quando a gente fala em lugar, ou quando vocês que estão em casa viram a chamada da live, o que nos vincula aos lugares, ou como nos vinculamos aos lugares, o que passou na sua cabeça, você que está em casa, e na sua, Valéria, que está aqui conversando comigo, quando veio isso, o que nos vincula aos lugares? Geografia e psicanálise. Olha, Juliana, eu dei uma lida assim no resumo da sua tese e duas coisas me chamaram a atenção, que é o lugar que ganha um significado e o lugar e o afeto. E isso me remeteu a algumas coisas, assim, tipo assim, existem lugares na minha memória que só de lembrar eu fico feliz, eu sinto vontade de voltar naquele lugar, porque naquele lugar eu vivi determinadas coisas que me fizeram bem. E são lugares que estão guardados para mim. Então, quando você fala que o lugar ganha significado, eu imaginei que seria por conta da vivência que eu tive naquele lugar. Então, eu imaginei que o lugar ele tem significados diferentes para as pessoas, para cada indivíduo, porque cada indivíduo tem uma ação diferente naquele lugar. Foi mais ou menos isso que eu pensei, e quando você fala do lugar e do afeto, é aquela coisa de sentir saudade, de sentir alegria quando você lembra de um lugar, quando você vai num lugar, ou até mesmo um lugar que você nunca foi, mas você sente vontade de ir. Porque você viu na televisão que é legal, você ouviu pessoas falando que é bom,
Então, assim, você tem curiosidade. Isso foi o que eu pensei quando eu li o Uhum. resumo. Eu falei assim, gente, eu acho que tem alguma coisa a ver com isso, com o que a gente viveu naquele lugar. Uhum. E E aquele lugar se torna referência. esse sorriso para falar do que viveu no lugar, tá atrelado a esse lugar? Quando você diz? Tá, eu acho que sim, eu acho que ao lugar e ao que a gente viveu. Mas assim, o lugar ele faz parte do que a gente viveu. Se a gente, por exemplo, eu sou casada há 15 anos. Então, assim, eu me lembro da casa da minha mãe, assim, é a casa da minha mãe, mas foi o lugar onde eu morei a minha vida inteira até eu me casar. Então, assim, eu Uhum. tenho lembranças da minha infância, eu tenho lembranças da minha adolescência. E assim, aquele lugar, mesmo quando eu volto, eu não vivo aquela experiência, mas eu me recordo daquela experiência. É um lugar Uhum. que eu me sinto me sinto reconfortada, vamos dizer assim. Então vamos por esse seu exemplo que você traz pra gente, e aí respondendo que algumas pessoas estão perguntando da tese, eu vou colocar o link na bio depois, lá do repositório da Unicamp, eu coloco o link para vocês aqui. Nesse exemplo, vocês observaram como é que Valéria foi falando? Ela começou então a falar, ela falou dela, ela falou da casa da mãe, ela falou do que ela sentiu, falou do casamento. Olha quantas outras experiências que ela foi trazendo e conectando a esse lugar. E aí talvez nós, geógrafos, poderíamos nos perguntar, mas que lugar é esse que Valéria está falando? Porque Valéria não nomeou, a Valéria falou casa da minha mãe e depois foi trazendo outras informações. Aí, Valéria, que começou a aparecer um problema epistemológico na tese, ou para ser encontrado na tese. Quando eu comecei a fazer as pesquisas, eu fui conversar com uma senhora. Eu estava na casa dela, uma senhora que na época tinha 85 anos. Ela começou a me contar da vida dela, era uma conversa, eu trabalhei com conversas biográficas. Então a gente conversando sobre sobre a vida dela, ela começou a gesticular para trás, atrás a gente tinha uma janela, onde nós estávamos sentadas. Ela começou a gesticular e falar assim, ali era meu quarto, olha, ali tá vendo? Descendo ali era meu quarto. Mas a casa que ela me mostrava, materialmente, não era a casa que ela havia vivido há muitas décadas atrás. E ela continuava, ali descendo era meu quarto, tá vendo? Ali era meu quarto. Essa pergunta, olha, ali era meu quarto, eu como geógrafo comecei a perguntar, ué, cadê o quarto? Olha, ali é o meu quarto, que quarto é esse que ela está vendo que eu não consigo ver? Mas em que lugar está esse quarto que eu consigo conversar com ela sobre esse quarto, mesmo que ele não esteja ali? Como hoje a gente poderia conversar sobre a casa da sua mãe ou sobre outros lugares que as pessoas têm respondido ali. Se ali ela via o quarto e eu, como geógrafa, não via, como é que epistemologicamente a gente poderia tratar, ou para quem está acompanhando a gente é de outro campo, como é que conceitualmente a gente podia dizer, tem quarto ou não tem quarto? O quarto ali ou o quarto não está ali? Então outras dimensões começaram a aparecer a partir dessa fala. E aí então foi quando eu me aproximo do conceito de realidade psíquica. Então a gente na geografia, a gente está habituado a trabalhar com a realidade geográfica. Essa realidade geográfica, e aí para quem também está acompanhando a gente, quando eu estou falando geografia aqui, existem muitas geografias. Talvez vocês tenham estudado geografia na época da escola, outros na graduação, pós-graduação que estão acompanhando a gente, mas considere que essa geografia da escola, da graduação e tantas outras, elas são muitas, elas são plurais. Não existe somente essa geografia que a gente vai considerar nome dos rios, as capitais, as bandeiras. Ela existe também. Mas também existe hoje uma geografia que há muitas décadas ela já trata do subjetivo, que é a geografia humanista, que é a possibilidade da gente, no pensamento geográfico, a gente se voltar para as questões que estão do humano, para a gente compreender como é que são as nossas experiências mesmo, que são experiências lugarizadas. Mas a geografia, por muito tempo, ela se deteve exclusivamente, digo por muito tempo, mas não para todo sempre, né? Há questões ligadas ao objetivo, ao material, ao localizável, ao cartografável de uma maneira tradicional. E a geografia humanista também, no seu movimento de renovação, ela vai trazer para a gente a possibilidade de a gente considerar o subjetivo. Então, quando você está em casa e está aí pensando, que relação é essa que você tem com a sua casa? Sua casa é um lugar geopsíquico, não é geopsíquico? A sua casa mudou para você durante a quarentena?
você se sente obrigado a gostar da sua casa porque é sua casa? Isso não tem uma resposta única. E a geografia, então, precisa se voltar para isso. Quando eu escuto de uma criança de 2 anos, que ela, no período da quarentena, eu conversando com ela por vídeo, e então a gente não está se vendo, isolamento social, e ela me diz várias vezes, a minha casa é longe, ou então ela diz, a sua casa é longe. O que é essa distância que ela está falando para mim aos 2 anos? E que a geografia também precisa olhar. Ela está me dizendo de uma distância que ela é métrica, ela é calculável, ela está me dizendo que ela está experimentando alguma coisa que está longe, que a gente vai nomear como isolamento social e outros pontos que a geografia pode dizer sobre isso. Mas existe algo que é experimentado, que está associado ao lugar, mas que muitas vezes ele não está cabendo dentro de uma geografia que se volte exclusivamente para aquilo que é objetivo e materializado. Então, quando aquela senhora me dizia, olha, ali é meu quarto, ela estava olhando para um lugar com os seus olhos da memória, com os olhos da sua experiência, com os olhos das suas lembranças, com os olhos daquilo que ela viveu, e aquilo era tão forte para ela, que aquilo aparecia naquele lugar como se também pudesse ser visto por mim, que estava ali ao lado dela. E aí, então, a ideia de lugar geopsíquico, ela contempla tanto a realidade geográfica, quanto a realidade psíquica. E aí, ao longo da live, a gente vai conversando, então, sobre o que é esse encontro dessas realidades, que também tem a ver com essa realidade que ela é íntima, que ela é de cada um, mas é ela que nos permite um encontro com o outro, com esse coletivo. Então, se a gente for pensar nesse encontro da psicanálise com a geografia, que é o nosso tema aqui, a gente pode se perguntar, né, o que tem que nos coloca em campos afins, ou nos coloca em pontos de contato, ou nos permite esse encontro, né? Será que é porque a gente vai falar sobre o humano, sobre a experiência humana, mas em escalas diferentes? Será que é porque a gente quer compreender como o ser humano experimenta a Terra? E aí eu mudei bem essa escala? E aí, como é que isso aparece num consultório? E como é que essa terra aparece no consultório? E como é que isso que é tratado também vai aparecer nessa relação com a terra? E também, se a gente for pensar nessa relação com os psicólogos, né? Estou vendo que tem alguns que estão participando ali. Também se perguntem isso, né? Se já tem se perguntado ou não. Como é que tem sido o tratamento neste momento com outros recursos, né? Como é que acontece quando o lugar, o setting analítico ou o consultório, ele não é o ponto de encontro e o ponto de encontro passa a ser o tempo. Quando marca-se o horário de uma sessão e se encontra pelo tempo e não se encontra por um lugar. Mas, ao mesmo tempo, todos nós estamos lugarizados. Quantos lugares não estão dentro dessa sala aqui hoje? E o lugar geopsíquico, ele traz essa dimensão desse encontro desses lugares, desses múltiplos lugares ao mesmo tempo. Então, trazer a dimensão subjetiva não é uma novidade. A geografia humanista trabalha com essa dimensão subjetiva desde a década de 40, quando os nossos geógrafos em 40, 60, 80 e continuando isso nesse movimento aqui no Brasil, já vem incorporando a imaginação, a memória, a experiência. E aí cito alguns deles, né? O Wright, o Lorenthal, o Dardel, o Tuan, que são os geógrafos que eu tenho como referência, né? A questão é como é que a gente deixa de trabalhar com mundos desconexos, né? Como se fosse o mundo interno um e o mundo externo outro, que seria esse mundo que a geografia estivesse tentando dar conta. Mas o que acontece quando tem esse encontro, né? Valéria, eu não consigo acompanhar todas as perguntas. Você consegue ir? Assim, tem gente que está fazendo vários comentários. Não estou conseguindo ver muitas perguntas, não. Acho que estiver chegando, eu vou te falando. Tem muitos comentários falando da casa, da questão da quarentena, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá. E aí o lugar geopsíquico, eu vou seguindo e você pergunta, como que a gente vai fazendo? Vou seguindo? Não, assim, você já falou mais ou menos assim como é que você chegou, aí assim, eu tenho uma questão aqui para você, que é qual a relação da geografia
com a psicanálise, considerando essa dinâmica dos lugares, né? Você já falou um pouquinho, né? Mas qual é a relação que tem de uma coisa com a outra? Eu acho que você já explicou um pouquinho, mas eu acho que você podia aprofundar um pouco pra gente. Tá. Nós temos... Ah, tá. Isso é Deixa as família. perguntas. Mandando beijo assim a família, Valéria. Tô vendo a família toda curtindo ali que eu tô. Esse monte Que de coração bom! subindo é família. Pedi pra Que todo bom. mundo entrar, Valéria. Tava apavorado, não tem ninguém pra conversar com a gente. Não, tem bastante gente. É, Nossa, 157 pessoas agora. é porque o lugar é para todos. A questão é como é que a gente pode se interrogar a nossa própria vida em relação aos nossos lugares. Então, como é que isso aparece nessa relação com o lugar geopsíquico? A minha referência na geografia humanista, que vem com força na tese, é o Tuan. Para quem está vendo a gente aí, o Tuan é um geógrafo chinês que tem aí quase 90 anos, eu até perdi a idade dele agora, se ele já fez 90 anos, que teve a sua trajetória nos Estados Unidos, ele é vivo, e ele ficou muito conhecido aqui no Brasil, assim, por vários campos, inclusive, não só pelo campo da geografia, por 2 livros que a gente tem traduzido e reeditados aqui, que é o Olha, Espaço e Lugar. a Paola está perguntando o que é lugar geopsíquico. Ô, Paola, vamos até o final com essa pergunta aí, Paola, porque essa é a pergunta da live, né? Vamos ver se a gente consegue Verdade. chegar. Mas eu te convido, Paola, para você começar a pensar, será que você, quando a gente fala lugar geopsíquico, passou algum lugar aí na sua cabeça? Vamos tentar chegar em algum lugar psíquico aí comum para a gente poder conversar. E aí, o que o Tuan fala dentro dessa geografia humanista? Então, lembra lá da sua geografia da escola, que eu não sei se isso já aparecia, mas o que o Tuan vai falar para a gente nessa perspectiva humanista? Que a nossa experiência conta e conta com força na relação com os lugares. E daí que vem a ideia dos afetos, né? Ele diz que um lugar ele é um centro de significância e é um lugar porque ele nos afeta. E ao nos afetar, a gente cria um vínculo afetivo. Daí a ideia de topofilia. Alguém perguntou dos lugares ruins. Também. A gente pode pensar numa relação, numa filiação que teriam sentimentos ruins também atrelados a um determinado lugar. Mas No aí a final gente... você fala dos livros, porque tem muita gente pedindo indicação dos livros que você está mostrando. Aí você, no final você Tá, pode mostrar. tá. E aí eu comecei a me perguntar, mas como é que um lugar afeta? Porque vão combinar, gente, não é qualquer lugar que afeta. Eu não sei se vocês já repararam que tem lugar que a gente gosta de ir ficar. Fica tranquilo, gosta, né? Tem lugar que a gente não quer ver nem pintada a ouro, passa rápido. Tem lugar que a gente é obrigado a ir, mas a gente não quer ficar. Muda a postura do corpo, muda o modo com que a gente está nesse lugar. Tem lugar que a gente sonha. A gente nunca foi, a gente quer ir nesse lugar. Então eu comecei a me perguntar, mas por que acontece isso? Por que tem lugares que a gente estabelece esse tipo de relação? Que a gente quer ir, quer evitar? Por que tem lugares que a gente quer voltar e tem lugares que a gente não quer ir nunca mais? Não sei se vocês já voltaram em casas onde moraram quando pequenos, se tiveram essa oportunidade e perceberam alguma mudança ou não, o que sentiram ao voltar. Mas a gente segue com essas perguntas. E aí, ao me questionar, então, por que tem lugar que nos afeta, como é que nos afeta, como é que a gente estabelece vínculo com os lugares, é que essa aproximação ela começou a acontecer com mais clareza entre a geografia e a psicanálise. A psicanálise ela tem uma coisa que me encanta muito, que é a relação com a palavra. O Freud, quando ele, lá no início do século, lá quando ele vai apresentar com força, né, que é um dos seus marcos, né, que é a interpretação dos sonhos. Eu vou falar da interpretação, vou falar de 2 conceitos desse livro. Ele vai falar da psicanálise para as pessoas, o que ele vai dizer lá naquele momento? Que o tratamento que algumas mulheres tinham naquele momento, ele estava focado muito naquilo que os médicos sabiam sobre elas, ou naquilo que se acreditava que somente os médicos sabiam sobre elas. E o Freud começou a dizer, peraí, elas também sabem, elas também podem dizer, há algo que diz nelas que elas poderão dizer. Isso já estou transformando palavras, já estou misturando com outra autora aqui para poder falar, tá?
que ele quis fazer? Colocar o foco na palavra e também na paciente. Ela também podia dizer do que ela sentia ao médico, e não somente o médico dizer sobre ela. Então ele coloca na palavra o foco de luz para poder ver que alguém pode dizer sobre o que sente. Essa ideia de que alguém pode dizer algo, se a gente for pensar que isso, então, continua de Freud, chega ao Lacan, e a pergunta é como é que a gente pode considerar isso na geografia? Eu comecei, então, a me perguntar na geografia como é que a gente pode conhecer a experiência de lugar, de alguém. E por meio da palavra, é possível que a gente tenha aproximação dessa experiência ou desses lugares das pessoas. Então, quando você começa aqui hoje, Valéria, falar da casa da sua mãe, eu não podia, de modo algum, supor que um dia você fosse falar da casa da sua mãe para mim. Mas a casa da sua mãe aparece aqui nessa conversa por meio da sua palavra. Então, se a gente fosse só falar sobre a casa da sua mãe, teríamos muitas coisas para falar a partir do que você trouxe para essa conversa. Então, geograficamente, poderíamos falar sobre a sua experiência de mundo relacionada à casa da sua mãe a partir do que você fala. Tá vendo como é que tem um foco na palavra? É naquilo que você diz. E não eu, geógrafa, dizendo, a Valéria falou da casa da mãe porque ela tem um negócio lá na relação. Não tem isso. A geografia não se aproxima da psicanálise para dizer sobre o que é do outro. Mas é trazer a possibilidade de ouvir a experiência do outro e trabalhar geograficamente aquilo que está sendo dito. Então, quando alguém me diz, por exemplo, durante a pesquisa, eu não quero voltar à minha casa da infância, porque eu quero preservar essa imagem que eu tenho de quando eu morei lá, aí eu, como geógrafo, falo, não, volta sim. Volta lá para você contar para a gente como é que é, se está maior, se está menor, o que mudou. A pessoa está dizendo, não quero voltar, eu quero ficar com uma outra experiência, que é aquela que eu tive lá. E aí, quando a pessoa diz isso, o que a gente pode circular aqui? Existe uma experiência que foi vivida, existe um registro psíquico dessa experiência que foi vivida, existe um intervalo, que é esse tempo que vai variar de pessoa para pessoa, com a experiência, com a história de vida de cada um, que é quando a pessoa pode dizer sobre esse lugar. Então, quando a pessoa me diz não quero voltar lá, tem aí já um distanciamento, mas tem ainda uma conexão, tem algo que a conecta com aquele lugar. E tem uma escolha de não ir àquele determinado lugar. Qual que é a pergunta da Paola aí de novo? Mas ali? como que trabalha geograficamente a experiência... Opa, peraí. Mas como que trabalha geograficamente a experiência de outra pessoa que nos foi contada pela palavra? Então, Paola, quando o Freud fala que um dos mecanismos, ele coloca 2 mecanismos dos sonhos que aparecem na tese, que são os mecanismos de condensação e deslocamento. Então, deixa eu te contar o que aconteceu na tese para poder te dar um exemplo sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui os trechos. Eu vou ler 2 trechos aqui Vou ler um trecho aqui primeiro. Estava conversando com uma pessoa, que na tese é o Sebastião, e o Sebastião veio então me contar durante a pesquisa que ele tinha feito uma viagem, Sebastião aqui de Juiz de Fora, tinha feito uma viagem para o estado do Rio de Janeiro e ele foi a Paraty. E ele foi então narrar a ida dele a Paraty. E para falar de Paraty, Paola, ele falou assim para mim, e agora eu vou ler então o trecho dele, né? Esse fim de semana eu fui em Mambucaba e Paraty de moto com a minha esposa. Olha, Paraty é Tiradentes com água. Eu fiquei à vontade lá, pois eu lembrei da casa da minha avó. As janelas que para abrir tem que levantar, as tábuas corridas das casas, o cheiro das igrejas, o silêncio das ruas de pedra. Olha, eu me senti em ressaquinha. Foi ótimo conhecer Paraty. Lembrei muito da minha avó e do meu pai. Olha o que o Sebastião faz para poder falar de Paraty. Ele presentifica na mesma frase, ou ali no mesmo parágrafo, outras cidades, outros lugares. Para falar de Paraty, ele se remete a Tiradentes, ao falar que Paraty é Tiradentes com água, e se remete a ressaquinha, quando ele diz, olha, me senti em ressaquinha.
Então eu poderia perguntar para ele, Paulo, tá, Sebastião, mas Paraty, fala pra gente de Paraty. Ele tá falando de Paraty. Só que o que aconteceu ao falar de Paraty, ou talvez naquele momento onde ele pôde experimentar isso? Os lugares se presentificam. É como se a gente estivesse num lugar e outros lugares entrassem em cadeia, estivessem em cadeia, estivessem enlaçados. Nessa frase dele, existe um encadeamento de Paraty com Tiradentes, com Ressaquinha, mas também existe com a avó e com o pai. Tudo isso junto, rapidamente, dentro daquilo que é a experiência dele, aparece por meio da palavra, e aí então a gente pode conversar sobre Paraty. Paraty é uma cidade do estado do Rio de Janeiro, com tantos habitantes, parará. Ou Paraty também é um lugar que permite com que seja vista como Tiradentes, sem água, Ressaquinha, casa da avó, casa do pai. Temos as duas coisas. Paraty é sim esse ponto localizável, com dados do IBGE que a gente pode quantificar. É engraçado que eu vejo pessoas conhecidas, às vezes eu me disperso ali. E aí, então, você me ajuda com essas perguntas. É a Ju, você podia falar, peraí, tem um monte aqui, da importância dessa ressignificação de lugar enquanto pertencimento e memória para a educação? Então, vamos então seguindo nessa para a gente poder chegar nessa educação, então. Os lugares se encadeiam, e essa ideia de encadeamento, ela vem bem do que seria na esteira da ideia de significante para o Lacan, que eles também vão se encadeando. Eu vou soltando essas coisas aqui, Valéria, e vou tentar sempre falar pensando que tem gente da área e tem gente que não é, tá? Então, depois do que for para aprofundar, a gente aprofunda. Nessa ideia de encadeamento, esses lugares, como palavras nessa frase, estão encadeados e se apresentam dessa forma. Como professora de geografia, eu vou chegar na sala e vou dizer: Sebastião, tá viajando, não, isso não é Paraty. Volta para falar de Paraty. Volta a falar das pedras, volta a falar das igrejas. Se eu faço isso, eu estou interrompendo esse movimento dele ali de associação, onde ele pode dizer dele, dos lugares dele, e mostrar para a gente como que os nossos lugares eles não estão desconectados. Hoje a gente está aqui, eu fiquei me perguntando hoje à tarde, à medida que algumas pessoas iam mandando mensagem, qual seria a possibilidade na vida de que todas essas pessoas que estão nos acompanhando hoje estivessem um dia na biblioteca do programa de pós-graduação em Geografia no UFRJ? Seria muito difícil, né? Porque tem gente de vários lugares. Isso que está acontecendo aqui agora, que é uma conexão, onde as pessoas estão, cada uma nas suas casas ou em algum lugar que seja próximo a uma casa, estão conectadas com a gente aqui, nesse universo que ele é virtual, mas essa conexão faz com que, de repente, lugares se presentifiquem. Alguém há pouco falava do Mato Grosso. Mato Grosso entrou na conversa, a casa da sua mãe presentificou na conversa. É como se esses lugares eles entrassem. E aí, por exemplo, quando a Angélica pergunta da ressignificação. Quando a gente vê, Angélica, em sala de aula, quando acontece algumas vezes, né, o silenciamento, né, que alguns alunos podem dizer sobre os seus lugares porque eles são aceitos socialmente, outros alunos não. Então, são alunos que às vezes estão em silêncio em sala de aula porque, de alguma maneira, não são autorizados a falar de lugares que, de alguma forma, não podem ser ditos por algumas pessoas. E aí entra essa zona de silêncio. O Lucas está perguntando, Juliana, como fica a questão do paradoxo da experiência? Digo pelo caso do hospital psiquiátrico, que se apresenta ao mesmo tempo como espaço de sequestro social e mortificação, e ao mesmo tempo de lar. Lucas e seu trabalho, Lucas é um geógrafo no Rio, né, que está trabalhando em Niterói e tem um trabalho muito bacana que vai falar sobre a saúde mental nessa perspectiva geográfica. E aí no sentido da presentificação paradoxal de oposição. Sim. Olha, Lucas, eu acho que a gente pode continuar conversando sobre isso, sim, mas se a gente for pensar que também existe uma mudança na história sobre o que é o tratamento na saúde mental em relação a esses lugares, a gente pode se perguntar, com essa perspectiva,
a pessoa que está em tratamento, ou que está internada, ou que está em residência terapêutica, ou em qualquer outro desses lugares, o que que muda para essas pessoas estar num lugar de confinamento e um lugar, por exemplo, que ela tem um convívio social, que ela pode entrar e sair, que ela pode dormir em casa? Como é que esse ir e vir de uma pessoa em tratamento mental, e aí, claro, que dependendo do tratamento, da pessoa, enfim, mas como é que esse ir e vir na própria comunidade pode provocar alguma alteração ou não nesse tratamento? Por que que algumas pessoas em tratamento saem com seus terapeutas para poder viver a cidade, aquilo que é possível ser experimentado na cidade? O que que muda nessa perspectiva de tratamento? Então, o que que muda nessa perspectiva de lugar? Quando existe uma alteração em relação a essas paredes ou aquilo que se prende. Então, é paradoxal porque existe aí uma condução dessa experiência, porque estão em tratamento, então dependendo de onde eles estiverem. Mas quando a gente ouve as casas, assim, casas como asilo, ou seriam casas como exílio, não sei, acho que a gente pode se perguntar como é que esses lugares de tratamento, eles retiram ou não da vida, eles mantêm ou não uma possibilidade de socialização dentro daquilo que é possível para cada um no seu tratamento, né? Eu acho que eu tenderia a pensar nesse paradoxo, nisso naquilo que não é, que é uma experiência de certa forma conduzida por esses espaços de tratamento, né? Agora, se a gente for pensar numa experiência conduzida, se nesse momento, então, estamos cada um experimentando ao seu modo o lugar onde faz o seu isolamento, mas houve um momento de uma ainda que tivéssemos que fazer, é preciso que a gente tenha uma escolha que ela é individual, por realmente fazer, e não é não sair de casa, mas é o que é estar em casa, o que é essa relação com a casa. Como é que, ou mudando essa pergunta, né, como é que um lugar pode se tornar um lugar geopsíquico? Não é todo lugar que ele é geopsíquico, mas como é que um lugar pode se tornar um lugar geopsíquico? E aí, para a gente poder pensar essa relação do lugar geopsíquico, eu quero mostrar aqui uma... Eu vou pegar aqui para poder falar. O que que permitiu para mim o grande encontro entre esses dois campos, né? O Lacan, ele trabalha com uma ideia de topologia que fala sobre uma geometria flexível. Para quem está em casa poder acompanhar, imagina que você vai pegar um copo, uma cartolina, qualquer coisa no formato cilíndrico, que se você cortar ao meio, você vai ter as suas duas metades rígidas ali daquele objeto que você cortou, e que se, por exemplo, se você for passar a mão por dentro ou por fora desse copo ou da cartolina, a sua mão ela não vai se encontrar, ela vai estar sempre por fora ou sempre por dentro. O que que ele começou a dizer? Aqui de um modo bem resumido. Que se existe algo que é flexível, como é que a gente gira então essas formas e o que a gente pode dizer a partir desse girar dessas formas? Então tem aqui uma escultura do Valim Branco, que é um artista que está em Tiradentes, trabalha com essas esculturas, que são as fitas de Mebs, que ele tem vários tamanhos, que quando eu fui lá eu fiquei doida de tantas que ele tinha lá, que ele faz. E o que que tem a ver isso com a topologia para a gente poder falar do Lacan e do lugar? Lembra lá aquele copo que eu falei como se fosse cortado, duas metades? Olha o que que acontece aqui. É como se na hora de fazer esse corte do copo, fosse possível fazer uma dobra e nessa dobra a gente tivesse uma peça só e que se eu for passar o dedo, ora eu vou estar por fora, ora eu vou estar por dentro sem tirar o dedo da peça, como se eu tivesse uma peça só. Ele está dizendo então pra gente que existe uma peça ou uma banda que se a gente faz essa torção, ora é dentro, ora é fora. O que que isso tem a ver com o lugar geopsíquico? Tem um trecho aqui para poder ler. Uma pessoa na tese, durante a pesquisa, falou assim, era uma conversa entre duas mães que tinham acabado de se tornar mães, então estavam contando sobre as experiências dos seus recém-nascidos e suas próprias experiências da maternidade. E aí uma delas vira para outra, e eu participando dessa conversa, ela diz: outro dia eu deixei o Lu um pouco com a minha mãe e fui dar uma volta lá no centro.
Gente, vocês não acreditam. Eu desci aquele calçadão e parecia que eu estava descendo a Champs-Élysées. Risos. Nunca fui em Paris, mas parecia que eu estava andando por aquelas ruas. Sério, juro. Sério, gente, juro. Nunca gostei tanto de Juiz de Fora. Descobri que amava Juiz de Fora e não sabia. Só soube quando fiquei longe. A gente pega esse trecho, de novo tem um encadeamento aí. Ela tá falando de Juiz de Fora, ela tá falando de um retorno a Juiz de Fora porque ela tá numa outra cidade, e ela coloca Champs-Élysées, coloca Paris e zoom, coloca tudo naquele calçadão. E olha o que que ela tá falando, que quando ela estava descendo o calçadão, que é uma rua que a gente pode afirmar aqui com tranquilidade que não tem elementos próximos às Champs-Élysées, tá? Aqui em Juiz de Fora. Mas quando ela desce por essa rua, algo acontece que para ela é como se ela experimentasse algo do que para ela seria caminhar na Champs-Élysées. É a dobra. Aqui houve uma dobra. Lá como se aquele copo pudesse dobrar. Dobrou. Dentro e fora. O que que acontece com o lugar geopsíquico? Ele é vivido como se fosse uma dobra. Como se fosse essa dobra. E o que que dobra? Dobra o meu mundo interno no externo e o mundo externo no interno. O mundo interno dessa pessoa se dobrou no calçadão a ponto dela andar por aquelas ruas tendo a sensação que ela estava em Paris. Ao mesmo tempo, aquela rua provocou nela esse sentimento que ela fala no final. Só soube que gostava de Juiz de Fora quando fiquei longe. Aquele calçadão a invade de tal maneira, então, esse processo da dobra ao contrário, que faz com que esse dentro e fora estivessem juntos naquele momento que ela caminhou e também na fala, quando ela vai dizer para as outras pessoas, por meio da sua palavra, aquilo que ela pôde experimentar. Então eu geograficamente vou dizer, não, mas Juiz de Fora para Paris tem uma distância boa, tanto literal quanto dos elementos, né? Um pouquinho, né? E aí eu vou corrigir dizendo, não. Ou geograficamente a gente precisa entender o que que acontece que é possível a gente andar num lugar e ter a sensação que está andando em outro. O que que acontece? Não sei se vocês estão em casa já experimentaram isso. De estar num lugar e ter a sensação que já estiveram nesse lugar. De repente você está ali pela primeira vez. Então é como se algo desse lugar também ali se dobrasse, e algo seu se dobrasse a esse lugar e tivesse esse encontro. Uma pessoa mais cedo me mandou uma pergunta assim, será que eu vou descobrir por que eu gosto tanto de Roma? Você está me ouvindo aí ainda para poder saber de Roma. Não tem como eu dizer porque alguém gosta ou não de Roma. Mas a pessoa pode se interrogar o que que ela encontra, o que que ela busca, o que que ela tem a sensação de encontrar, o que que nesse movimento de dobra dela aparece em Roma e o que que de Roma a invade, que de repente lhe muda o modo de estar. Na pesquisa, algumas pessoas disseram assim, gosto de ir para a cidade tal, e falando uma cidade de praia, porque lá eu me sinto livre. Essa pessoa está dizendo que gosta da cidade ou ela gosta de ser livre lá? Mas de repente é algo que só aparece lá, que só é possível estar lá. Então, tá vendo? Tem as duas dimensões juntas, não tem como a gente separar a dimensão material, a dimensão objetiva, dessa dimensão subjetiva. Elas estão juntas, por mais que seja um simples caminhar num calçadão, por exemplo. Então, o lugar e o sentimento estão juntos, então, né? Juntos. Não tem como. Eu acho que essa dobra vai acontecer comigo quando a quarentena acabar. Quando eu conseguir andar. Porque a gente, às vezes, você caminha numa rua e você acha que a sensação de liberdade, eu acho que vai estar nessa. Então, assim, você falando aí, então, assim, às vezes, eu posso estar num lugar que não é Paris, não é Roma, mas é um lugar que me faz tão bem quanto se eu estivesse em Paris ou em Roma. Eu acho que é uma questão mesmo de afeto, de sentimento, né? Isso é bem legal. Agora, Ju, assim, já que eu falei da quarentena, com essa questão da quarentena, você acredita que a relação do indivíduo com o lugar, ela tenha mudado? Tem gente, por exemplo, eu detesto ficar em casa, mas com a quarentena, sinto muito, você vai ter que ficar. Então, você acha que muda, que tem essa possibilidade de mudança de sentimento em relação ao lugar?
o lugar geopsíquico, ele não é fixo, nem para a própria pessoa, nem ao longo da sua própria vida. Então, com a quarentena ou sem a quarentena, é possível que um lugar que seja um lugar de acolhimento, de repente não seja. Ou um lugar que seja de medo, de repente não seja. Então, isso também não fica fixo, né? Ou, por exemplo, essa pessoa que disse, não voltaria nessa casa. Pode ser que um dia volte. E algo possa ser apresentado a ela, ou algo possa ser ressignificado também para ela. Então, se a gente for pensar que o lugar, ele precisa, o lugar geopsíquico, ele precisa de um intervalo, é preciso que a gente tenha experiência do que estamos nesse momento vivendo, mas é preciso também que a gente tenha um intervalo do que estamos vivendo para a gente poder olhar retroativamente para essa experiência. Uma coisa é o que a gente já consegue ir percebendo sobre as nossas próprias relações. Então, assim, a quarentena ela não é a mesma do início até agora. Muitas pessoas já têm falado, o meu tempo está ficando corrido, já não estou conseguindo fazer tudo que eu quero, porque está corrido. Eu estou gostando de ficar em casa, eu não quero mais voltar para o trabalho, eu quero voltar para o trabalho, antes eu não queria. Então, essas modificações, elas têm acontecido durante a própria quarentena. Algumas pessoas têm falado assim, eu ouvi algumas mensagens, eu estou em casa, mas eu fico olhando para os cantos. Talvez antes da quarentena não fosse possível olhar para os cantos, mas se a gente está em casa e a gente pode olhar para o canto, é possível se perguntar desse canto, olhar para esse canto, o que esse canto pode te dizer da sua própria casa? Ou quando alguém me diz, eu gosto da minha casa de manhã, porque eu prefiro o sol. Estamos falando da mesma casa e um elemento que modifica essa relação. Então, por que é de manhã? Assim? O que acontece de manhã? O que tem de diferente com essa luz? É tentar fazer movimentos para a gente poder entender essa relação com as casas devagar. Para entender o que está mudando, o que é uma coisa que é obrigada, o que é uma coisa que ela é escolhida. Como é que a casa ela pode acolher ou não. Porque assim, o lugar geopsíquico ele não tem uma estrutura material que seja ideal. Um lugar geopsíquico tem que. Ele não tem que. Ele pode se tornar a partir daquilo que é a experiência que a pessoa pode significar. Agora, se a pessoa tem que ficar em casa, ainda concordando ou não, tem que ficar em casa por conta do isolamento. O que ela fez com que esse tem que? O que ela fez da casa dela neste momento? Isso é possível de cada um poder se perguntar, né? Como é que você tem feito essa relação? Ou da mesma forma eu tenho me perguntado assim, sair de casa, algumas pessoas têm falado isso, a volta para casa tem sido tão difícil por conta de todo o ritual do álcool, que tem mudado também essa relação do movimento. O lugar geopsíquico tem uma característica que é a característica do movimento, que é a pessoa ter o movimento de buscar algo em determinado lugar, ou a pessoa evitar determinado lugar por alguma experiência. Então, por exemplo, a gente às vezes escuta as pessoas, a gente na geografia trabalha com topofobia, e que são a mesma ideia dessa vinculação de lugar, mas uma relação de um afastamento. A pergunta na tese é em relação à topofobia. A pessoa que tem medo, por exemplo, de passar... Eu escutei algumas pessoas aqui, tem um túnel próximo a um shopping e as pessoas falam, não gosto de passar perto desse túnel. Aconteceu alguma coisa nesse túnel para que a pessoa não gostasse de passar, ou algo se presentifica nesse túnel e a pessoa diz, não gosto desse túnel. Então, a relação de topofobia é alguma coisa que aparece no lugar, aparece no medo de altura, aparece no elevador, aparece em qualquer elevador, aparece em elevador, aparece ao ouvir a palavra elevador. O que acontece também nessa dobra? Que os lugares passam a estar agrupados. Então, por exemplo, na tese a gente viveu essa experiência, a gente estava numa reunião. Eu coordeno um grupo que chama Grupo GENT, com GH, Geografia Humanista, Ensino, Teoria e Experiência. E numa determinada reunião, a gente estava conversando sobre uma pessoa chegou contando uma situação de uma senhora que estava internada num hospital.
Então, esse vocábulo hospital, ele passou a participar da reunião ali. As pessoas foram falando experiências de hospital que estavam acostumadas. Então, tinha tanto gente que falava que o hospital era um lugar sagrado e não era um hospital, era qualquer hospital. Foi? Deu certo aí, Valéria? Não, tá travando um pouco. Tá. Aqui tá seguindo. Tá, então acho que vai. Tá. E aí você fica Não, de olho voltou. no tempo, porque Voltou. ele cai com Falta, 1 hora, né? com 1 hora. São 7h51. Tá. Aí como é que funciona? Cai e volta? O que você Não, faz? não, aí eu ligo de novo. Se a gente não terminar, eu ligo de novo. Tá. Não tem Então tá. problema. Aí Aí eu eu salvo peço de os novo. dois vídeos. Você Tá. pede e entra de novo. Tá. E aí a gente trabalhando com o hospital, para uma pessoa, hospital sagrado. Não era um hospital, era qualquer hospital, porque ele teve uma experiência de que sua vida foi salva no hospital, e ele então passa a agrupar todos os hospitais a essa palavra, hospital, para dizer que é um lugar sagrado. Então, tá vendo o que acontece com o lugar geopsíquico? Uma palavra, ela pode disparar uma experiência e fazer com que eu vejo pessoas ali, eu fico me dispersa às vezes, para falar das redes sociais, né? Tá. Que esse lugar, o hospital, ele então passa a ser encadeado a partir de um vocábulo, mas ao mesmo tempo, na mesma reunião, aquilo provocou efeito em outras pessoas que elas precisaram de um tempo para poder voltar a falar em hospital, a partir do que tinha acontecido naquela reunião. Porque aquela palavra de um determinado lugar, de um determinado hospital, provocou nela algo que não foi previsto quando ela chegou para a reunião. E era a pergunta das redes sociais, o isolamento, as redes sociais, não foi isso? Você acompanhou aí, Valéria? Não tá subindo para mim aqui, eu tive que subir tudo agora manualmente, eu não consegui ver. Deu uma parada aqui nos comentários do meu. O isolamento e as redes sociais, a gente tem um movimento que ele é muito parecido com isso que a gente está conversando aqui. Existe a ideia de movimento. A gente escolhe quem assistir. Só um minutinho, Ju. Paola, pode deixar, a gente vai salvar a live sim, tá? E depois a gente coloca no nosso canal do YouTube. Aí depois eu vou te dar, tá, Ju? Eu te dou o canal do YouTube para você ver depois. Tá. Eu vou querer salvar também, né? Pra depois ler esses comentários com calma. Que tem um monte que a gente não consegue acompanhar. Não consegue. Porque aparece só embaixo, né? E tem hora que a gente não consegue acompanhar porque são vários ao mesmo tempo. Então, com as redes sociais, a gente tem um movimento, a ideia de movimento, ela permanece. Porque, olha só, a gente faz escolhas. A gente escolhe qual live assistir, escolhe quem seguir, escolhe quem você vai acompanhar, quem você não quer ver, quem você não quer acompanhar. Tem esse movimento de escolha. Então, por exemplo, hoje, para que a gente pudesse estar aqui para essa live, todos nós, a gente, vocês que estão online aí com a gente, tiveram que fazer um movimento a partir da escolha de estar presente com as duas aqui hoje para essa conversa. Tiveram que minimamente se organizar aí para que 7 horas pudessem, ou a partir das 7, estar aqui com a gente. Então, tá vendo? Existe uma escolha, existe um movimento. O lugar é a mesma coisa, o lugar geopsíquico. A gente escolhe, ainda que não seja uma escolha consciente. Isso a gente não pode perder de vista. O tempo inteiro que eu estou falando aqui em relação à psicanálise para a geografia é uma outra perspectiva que até então a gente não trabalhava na geografia. A geografia tem uma relação muito daquilo que é da consciência, aquilo que é pensado, escolhido, controlado. Essa perspectiva, o que ela vai trazer para a geografia? O inconsciente. Tanto inconsciente na perspectiva do Freud, quanto inconsciente na perspectiva do Lacan. Então, isso significa que, apesar de eu falar escolha, não necessariamente essa escolha ela é 100% deliberada por algo que é pensado. Eu vou fazer isso. Mas você pode, em casa, se perguntar: o que te motivou a estar aqui hoje nessa live sobre geografia e psicanálise?
O que te motivou a separar um momento do seu dia para entrar aqui, acompanhar e conversar com a gente sobre isso? Tem algo que vem junto com essa escolha, que talvez a gente não saiba, talvez passe uma vida sem saber, talvez um dia saiba. Mas essa ideia do inconsciente é trazer para a geografia a ideia de que algo fala em nós, o inconsciente fala em nós. Eu não sou dona de mim mesma, não sou dona das minhas palavras. Essa frase especial. Ainda que eu pareça dona das minhas palavras. Então tem algo que é possível que seja... É do comecinho da tese, não é? Eu acho que eu li alguma... Não, essa eu ouvi ontem. Ah, porque tem muita... Você fala muito de palavra no comecinho da tese, eu me lembro. Vem do mesmo lugar. Vem do mesmo lugar. Tá vendo? Tem um fio aí que, de alguma forma, você capta e destaca esse fio aí que vem aí dessa relação com a palavra. É desse mesmo lugar. Então, na geografia, se a gente está pensando que a gente... E aí pensando numa questão de escala mesmo, né? Se a gente for pensar num tratamento que um paciente está com o analista no consultório, então tem uma relação que é uma escala muito diferente do que a gente trabalha na geografia, a questão é como que a gente vai pensar isso em diferentes escalas. Por exemplo, o que a gente está vivendo hoje nessa pandemia é uma invasão da escala mundo na nossa casa. Fica atenta com esse tempo aí, hein, Valéria? Senão eu vou começar a falar aqui e não parem. Espera aí. Tá quase acabando, mas aí a gente entra e termina. Tá. Se acabar, aí eu ligo de novo, você entra, eu te chamo e você conclui. E eu retomo com essa ideia do encontro de escalas. Isso. Tá. Quando eu falo que tem uma invasão da escala mundo dentro da nossa casa, quando que em algum momento da nossa vida, e essa pergunta eu faço para vocês também. Falta 20 segundos. A gente prestou tanto atenção em outros países. A gente volta com isso, então, depois da reconexão. Isso. Então, eu vou encerrar e volto de novo. Tá. Vou ficar aqui sentadinha esperando. Sim. Ai, cadê? Onde é que eu termino, gente? Espera aí que ele vai terminar sozinho. Tá. Aí vocês voltem todos. Pronto, voltou. Voltou. Consegui salvar, gente. Já salvei lá no Stories, tá? Ah, tô vendo o Renan entrar aí. Renan veio passar aniversário com a gente. Hoje é aniversário do Renan, tá vendo, Renan? Falei que ia te mandar um abraço na live. Parabéns, Renan. Parabéns. Ótima escolha. A gente segue? Pode seguir, que eles vão entrando, né? Já Tá. tem 65 já. Tá. Vou entrando rapidinho. Se quiser esperar um pouquinho para todo mundo, porque a gente estava com 150, eu acho. 30, 140, 150. Tá. Então, Já tem bastante. tá. Olha, Henrique, essa é a grande pergunta, sim, que eu acho que a gente tem que buscar outras alternativas. No momento, esse mapeamento passa pela palavra. Olha, mas como que a gente... Tacaragui, eu acho, não consigo ler direito, tá apagando. Juliana, a gente pode dizer que os nossos preconceitos sociais são forjados a partir de lugares geopsíquicos alheios? Por exemplo, medo de ir na favela sem nunca ter ido? Não sei se forjado, porque ele também passa a ser vivido, né? Então, assim, para a gente poder não entrar nessa discussão do que é verdade e o que não é, e essa ideia de forjado teria alguma coisa nesse sentido. Mas, se a gente está falando que o lugar ele tem relação com a palavra, um lugar ele pode aparecer para alguém antes dele ser experimentado. E ele pode aparecer pela palavra de outra pessoa. Essa outra pessoa pode ser tanto alguém próximo, quanto a própria mídia, por exemplo, já que o exemplo é favela.
Eu trabalhei com favela no mestrado, né? E trabalhei com crianças que não moravam na favela e pedi para que elas pudessem dizer sobre essas favelas. Fui orientando da professora Sônia Miranda, vi em algum momento ela passando por aí também. E aí, o que acontece? A gente passa a ter uma experiência mediada, que essa experiência mediada é pela palavra do outro, mas a palavra do outro produz efeitos na gente. Então, o que a gente está experimentando hoje? Formas de agir das pessoas que muitas vezes vêm nesse fio discursivo de pessoas que estão dizendo sobre a pandemia. A Sônia tá aí, ó. Aí, Sônia, ótimo. Nosso trabalho está aqui, Sônia. As pessoas estão dizendo sobre a pandemia e dependendo desse fio discursivo, os efeitos que são produzidos, eles podem fazer com que fiquemos em casa mais ou menos, por exemplo. Né? Então, a palavra do outro, ela produz efeitos e pode fazer com que, sim, a gente deixe de ir em determinados lugares ou, ao contrário, a gente passe a desejar um movimento de ir em determinado lugar porque alguém esteve. Ou seja pela literatura, pelo cinema, por outras linguagens que a gente também pode experimentar esse lugar. Mas tá vendo? Existe algo que nos provoca, que nos coloca, pode nos colocar em movimento, que esse movimento pode ser tanto de atração quanto de repulsão para esses lugares, né? Eu tenho um ex-aluno que participa no grupo Gente, que eu gosto muito de uma história dele e peço sempre para ele poder contar, que é quando ele visita um ponto, ele foi fazer tipo um intercâmbio na graduação interinstitucional, e ele estava num lugar em Natal e ele foi visitar esse lugar em Natal. Quando ele desce desse lugar, o lugar que ele subiu, quando ele desceu, as pessoas falaram, mas onde é que você foi? Aí ele falou, fui em tal lugar. Como assim você foi em tal lugar? Aquele lugar é um perigo. Ele falou, ué. Quando ele falou ué, foi porque naquele momento que ele foi, o perigo ele não percebeu. Ou que perigo é esse que as pessoas nomeiam. Quando alguém diz aquele lugar é um perigo, eu me dispersei como ali. Telemarketing usa geopsico. De repente, coloca mais aí pra gente ver qual que foi essa associação aí com o telemarketing. Geomarketing, depois vem, tá? Então, um lugar pode passar a ser perigoso porque alguém disse que é. Pode. Porque se veio pela palavra, tá vendo que a gente está de novo rondando em torno da palavra, daquilo que é possível de dizer e daquilo que é possível também fazer com que outros entrem nessa mesma... Olha, tem uma questão aqui, ó. Professora, vejo que os casos de violência doméstica têm aumentado muito durante a quarentena. Pensando nisso, pergunto, quais relações existem entre os temas de violência doméstica e lugar psíquico? O lugar geopsíquico, ele tá, quando eu pergunto o que nos vincula aos lugares, ele possui uma relação forte com as pessoas. O que a gente sente por alguém pode ser transferido para o lugar. Essa ideia de transferido vem de transferência, que é um conceito que é estrutural na psicanálise, que o Freud, quando apresenta esse conceito, ele coloca para uma relação entre as pessoas. Aquilo que se sente por uma pessoa, por outra, e ele vai fazendo toda uma relação para o tratamento com o analista. Essa relação com as pessoas, do modo com que a gente se dirige a essas pessoas, aquilo que a gente sente por essas pessoas, que lugar é esse que a gente coloca para as pessoas. Dependendo do que a gente sente, isso pode ser transferido ao lugar. Eu vou dar um exemplo que está na tese, então vou só repetir. A Unicamp ela tem um campus em Limeira. Eu era aluna do campus Campinas, mas o meu orientador estava lotado no campus Limeira. Nunca tinha ido a Limeira, mas era lá que eu tinha minhas orientações. Limeira apareceu para mim, então, primeiro como um nome ligado ao nome do Eduardo, meu orientador. A minha vontade que desse certo aquela minha relação de orientação com o Eduardo era tão grande que aquilo se transferiu para Limeira, e Limeira mora no meu coração. Não posso ver uma placa de Limeira que eu já penso, já falo, vem minha região. Algo se transferiu daquilo que eu buscava, então tem um movimento de alguma coisa que era minha buscando, que passava pelo Eduardo como uma figura de referência na minha formação, e aquilo se transferiu para a cidade. Se a gente volta para essa pergunta,
Se tem alguém em casa sofrendo violência, e essa violência ela é dentro de casa, olha como é que as coisas elas estão juntas. É a pessoa violenta, é a casa, tudo junto. Então isso vai ter impacto para a pessoa? Sim. Ela não está na rua onde ela vai correr para casa. Ela está na casa onde é o lugar da violência. Então, nesse momento, o que muda? É a frequência, são os números, a intensidade, ou é porque a gente se voltou para as casas, para olhar para as casas e o que acontece nessas casas? E aí esse tipo de relação, ela é uma relação que aparece com mais força neste momento. Hã? Aí a Paola falou assim, mas aí a transferência deixa de ocorrer entre pessoas, mesmo assim se mantém o conceito de transferência psicanalítica? Sim, sim, ela mantém entre as pessoas, mas ela também acontece com o lugar. Então, você pode em casa se perguntar, tem algum lugar que quando você vê, você fala, ah, eu amo esse lugar? Começa a puxar uns fios aí, que amor é esse por esse lugar? Ou então se a gente pensa numa pessoa que namora à distância, e vai sempre encontrar um namorado à distância e de repente por algum motivo termina esse namoro. Ela vai voltar para essa cidade com aquele coração batendo da mesma forma? Quando ela ia encontrar esse namorado? Essa cidade passa a brilhar da mesma forma que brilhava antes, quando tinha um namorado ali esperando por ela na cidade? Então, assim, a gente pode se perguntar em que momento a sua relação muda com alguma cidade, em que não muda. Henrique, entendendo o conceito de lugar geopsíquico, peraí que aqui eu me perdi, como uma das novas potencialidades para a geografia, como podemos operar esse conceito junto ao ensino de geografia e à educação geográfica? Henrique, é o Henrique, né? Porque aqui aparece, para mim não aparece o nome que subiu. P. Henrique Rafael. PH Henrique. Deve ser, Paulo Henrique. Deve ser. P. Henrique. Henrique, se a gente está colocando luz na palavra, no mínimo, a nossa aposta é que essa palavra possa circular em sala de aula, e eu vou te dar um exemplo. Eu acompanhei uma turma de estágio no primeiro semestre do ano passado, e aí eu fui com a minha turma para a escola. Enquanto a gente estava na escola, fomos todos para uma mesma sala de aula, tinha um aluno da nossa turma que estava ministrando a aula do estágio, e a gente estava espalhado pela sala. E aí ele estava dando uma aula sobre, não sei nem se ele está aí, Rafael, estou falando da sua aula. Ele estava dando uma aula sobre taxa de natalidade, estava explicando o conceito de controle de natalidade e tal. Eu estava sentada no fundo da sala, tinham 2 meninos do 6º ano que estavam assistindo essa aula. E um deles, quando ouviu o Rafael falar em taxa de natalidade, ele virou para o colega de trás e falou assim, você viu Vingadores? Essa é a pergunta. Você viu Vingadores? Para quem assistiu o filme dos Vingadores, sabe que de um filme para o outro, e isso não é nenhum porque já passou até outro filme, metade do pessoal sumiu. Se ele está dando aula de taxa de natalidade, mortalidade, o menino se lembra do filme, num filme que metade da população some, se eu estiver em sala de aula como professor, eu posso dizer para esse menino, fica quieto, está viajando, não é isso. Ou eu posso pedir para que ele fale mais. Ué, o que tem o filme dos Vingadores? Para ver se essa cena aparece, para ver se a gente pode fazer uma conexão. Enfim, é fazer com que numa sala de aula, aquilo que talvez a gente fique achando que são falas que não estão na sala, elas sejam acolhidas na própria sala de aula. Então, toda vez que a gente achar que um aluno está viajando, convida e presta atenção, que viagem é essa? O Freud trabalha com associação livre. Esse é o método da psicanálise onde a gente vai falando. Se esse método por associação ele é possível como tratamento, como é que então a gente numa sala de aula pode fazer com que essas associações que os alunos fazem com aquilo que estamos falando possa ter lugar? Ao invés de a gente pedir silêncio, ao invés de a gente dizer que aquilo é viagem, que aquilo não está no conteúdo. Então, Henrique, eu vejo dessa forma. Como é que a gente, então, consegue colocar luz naquilo que já está em sala de aula, que são os alunos falando. Esses dias, eu conversando com uma amiga que tem filhos, eu cheguei a ver uma das meninas aí, não sei se ela está aí ainda. Eles têm feito aulas pelo computador, né, da turma, são crianças e adolescentes com aula. E eu perguntei assim para ela, para a turma do menor que está com
9 anos. Como é que eles, eu perguntei para ela, como é que eles conversam? Mas quando eu perguntei como é que eles conversam, era assim, esse tipo de conversinha tá onde agora nesse momento? E aí ela falou assim, olha, eles têm um chat. E no chat eles falam, eles ficam falando. Eu falei, mas falam o quê? Ela falou assim, fala assim, ah, queria comer um sanduíche agora. Esse é o jeito de um menino de 9 anos, por exemplo, naquele chat durante a aula, falar com os colegas de alguma coisa aqui em sala, ele viraria para trás para falar. Então é preciso que a gente fique nesse momento atento, e aí retoma a pergunta da Valéria, há também esses processos educativos que têm acontecido em outros espaços, mas que também revelam o nosso movimento de interação. Então, como é que hoje a gente consegue cutucar um coleguinha, os pequenos, né? Ou como é que a gente, em outro espaço, a gente consegue mandar... E eu tô aqui falando com vocês, mas eu tenho amigos que me mandaram mensagem no WhatsApp. É isso. É um outro espaço, mas é a mesma dinâmica, tá vendo? Como é que eu vou interagir? Mas como é que numa sala de aula isso vai poder ser acolhido ou como é que isso vai ser silenciado? Tem uma pergunta da Carolina Juliana. Poderia falar mais um pouco sobre a cartografia e o lugar geopsíquico, partindo da psicanálise e da escrita de si, de Foucault? Por exemplo, poderíamos fazer uma cartografia de si? Sim, é possível. É possível, sim. Primeiro que eu vejo que eu comecei a responder o outro Henrique num outro momento sobre cartografia e ficou. No meu entendimento, na geografia humanista, a gente tem esse desafio agora, pensando nos próximos 10 anos, assim, de um outro trabalho que eu fiz sobre isso. Como pensar uma cartografia humanista? Hoje a gente já tem trabalhos que vão valorizar outras formas de cartografar e de apresentar essas cartografias ou de apresentar essas experiências. Seja com biocartografias, não sei se a professora Tiara está me acompanhando aí, que trabalha com essa cartografia porosa. A gente tem outras formas de se pensar a linguagem, como o professor Venceslau, Queiroz tem feito isso e com formas diferentes de apresentação dessas experiências de mundo. Estou vendo Carmelita aí, Carmelita fotógrafa. Como é que a fotografia, vi Valéria também aí, como linguagem, ela pode dar conta de apresentar o nosso mundo ao outro, ou a experiência de mundo com a fotografia. Enfim, como é que a gente pode... Ah, Marcelo, estou te vendo aí, falei dos seus filhos agora. Como é que a gente consegue fazer outras formas de apresentação de mundo? E aí o que eu estou falando aqui nesse momento é que também a palavra é uma dessas formas. E por mais que ela seja algo que seja do tempo inteiro, porque estamos com palavras, há algo que a gente precisa olhar que ainda não foi feito na geografia, que é como que a palavra ela pode apresentar a experiência geográfica ou a geograficidade de cada um. Agora, mapear está o desafio por meio das diferentes linguagens, né? E aí eu incluo, então, a palavra também nessa forma de tentar arriscar essa forma de mapeamento. Eu estou vendo aqui, tem vários comentários, mas eu acho que pergunta. Eu não voltei quando a gente fez o corte das duas lives, né? Quando eu falava das voltar. escalas. Sim, Isso. volta para a gente poder aqui. Quando que na nossa recente vida aí, a gente prestou tanto atenção em outros países? Então, desde o início da pandemia, a gente estava em casa, a gente estava no Brasil, cada um na sua cidade, mas com olho naqueles países que estavam há 15 dias da pandemia, da nossa pandemia, ou dos efeitos da pandemia para a gente. Como que a gente pode pensar essas relações geopolíticas quando a gente começa a ouvir as pessoas falando desses países, ou como é que a gente trabalha essas relações de deslocamento quando a gente está em casa com deslocamento restrito, mas o tempo inteiro invadidos por notícias que são do mundo e que nesse momento nos interessam numa outra perspectiva, que é a perspectiva da saúde, que não somente a perspectiva econômica ou política, como muitas vezes esteve presente para a gente. Então, o que significa 700 mortos na Itália? O que significa 700 mortos no Brasil? Que relação é essa que nós temos com outros países e que impacto é esse que provoca, que uma notícia provoca ligada a um país e que provoca de modo diferente em outros? Tá vendo que a expressão é a mesma, 700? Mas por que o efeito foi tão diferente em países diferentes? O que significa a gente estar em casa, então, numa escala que é
não é a escala mais restrita, mas uma escala bem restrita, no momento em que nos interessa os movimentos entre os países. Qual país abre, qual país fecha, qual intensifica, qual não, qual está fazendo vacina, porque estamos tão interessados que outros também façam vacina, porque de repente uma relação global é como se a gente também estivesse experimentando um pertencimento global. Um país conquistar a vacina significa uma conquista para a gente também. Ficar em casa e se proteger, proteger o outro também. Então é como se nesse momento a gente estivesse experimentando o que é do indivíduo, usando o termo da sua pergunta, e o que é do coletivo. E esse coletivo em diferentes escalas. Tanto a escala de quando você vai à porta receber ou alguém te traz uma encomenda, quanto um coletivo global, pensando nessas relações entre os países. Agora, a gente precisa de um tempo também para poder lidar com essa experiência que a gente está vivendo, que eu volto a falar dessa ideia do intervalo do lugar geopsíquico. Como é que a gente vai significar, ressignificar e dizer sobre isso que estamos vivendo? É preciso que a gente continue nessa experiência e também a gente se afaste dela de um modo diferente depois, né? Para também poder entender e compreender esses efeitos, né? Por exemplo, nos tratamentos, eu tenho conversado com algumas amigas e tenho feito essa pergunta, né? O que tem sido diferente ao fazer um tratamento por telefone, com o terapeuta, com o psicanalista, e o que tem de igual, o que tem de continuidade e descontinuidade? Esse momento ele traz para a gente um pouco dessas perspectivas, né? Do contínuo e descontínuo. Mas essas perguntas em relação ao lugar, elas permanecem, né? Quando você está aí, eu tenho visto assim, coisas que aparecem dessas perguntas rápidas de Facebook, né? Quem você quer abraçar quando acabar a quarentena? Que lugar você quer ir quando acabar a quarentena? São perguntas, ok? São perguntas, mas nesse momento vale se perguntar o que você tem feito para que a sua casa se torne um lugar. É possível que a sua casa se torne um lugar? É possível estabelecer relações diferentes com a sua própria casa? Ainda durante a quarentena, O espaço pode nos alienar. Você acredita em alienação do espaço? O espaço pode nos alienar? A Lúcia perguntou. Lúcia, essa ideia de alienação ela vai vir tanto pela psicanálise de uma alienação que é em nós mesmos, de algo que estamos como se estivéssemos alienados de nós mesmos, usando bem uma expressão rápida em relação a isso, como o próprio espaço, né? Quando a gente vê se existe uma separação ou se existe uma dificuldade de identificação, e aí pensando de novo nesse exemplo da pandemia, né? O espaço hoje, ele acolhe ou ele aliena, Lúcia? Quando a gente vê os espaços coletivos, porque quando você pergunta, estou vendo sobre a realidade, a gente tem a realidade psíquica. E nessa concepção de realidade psíquica, e puxando para a ideia de verdade, é possível também que a gente veja aquilo que já está, de alguma forma, já produz efeitos na gente. Como se a gente estivesse vendo o que é para ver. Tem sido muito, assim, muito pontual assim, as pessoas que estão mudando perspectivas em relação à realidade nesse momento, né? As pessoas elas têm continuado com uma mesma perspectiva. É claro que uma experiência ela pode ressignificar, inclusive, essa percepção da realidade. Mas a realidade, por mais que ela seja, que a gente viva ela de forma psíquica, ela tem um encontro com a realidade que é do outro. E nesse ponto de encontro, pode ser que a gente veja realidades que a gente não concorde. Falar com esse pessoal que está com essa realidade aí, eu não quero não. Ou então, aquele pessoal ali tem uma realidade que eu me identifico bem. Então é como se fossem também modos diferentes de aproximação dessas realidades. Então estou trabalhando com uma ideia de que não existe uma realidade única, nem com a ideia de algo que é total, né? Nem em nós mesmos, até por essa ideia de inconsciente. Então não existe essa ideia de que somos plenos nem em nós mesmos, quem dirá com o globo, com a Terra ou em qualquer outra escala que seja. Eu acho que agora
Acho que foi tudo. Ju, você queria falar mais alguma coisa sobre o seu trabalho, sobre... Se deixar, a gente vai falando, né? Mas tem um momento que a gente tem que parar, né? O lugar geopsíquico, ele traz algumas características, né? E aí, Paola, vamos ver se você que perguntou lá no início, né? Ele traz o encontro de duas dinâmicas, que é a dinâmica terrestre e a dinâmica psíquica. As duas juntas, as duas se encontram, as duas estão nessa dobra, que é essa dobra topológica, essa dobra do lugar que ele é vivido. E aí eu vou colando a minha lista ali. O lugar geopsíquico, ele tem força na transferência, no enlace entre as pessoas. Tô vendo até meus pais assistindo. No enlace entre as pessoas, no enlace das pessoas com os lugares, algo precisa se enlaçar. Esse lugar geopsíquico, a gente não consegue imediatamente experimentar e falar, cheguei no meu lugar geopsíquico, é aqui, cheguei, encontrei. É preciso de tempo, é preciso de intervalo, é preciso que a gente se afaste de alguma forma ou de outra para que a gente consiga compreender ou visualizar ou colocar em palavras essa relação do lugar geopsíquico. O lugar geopsíquico está atrelado ao movimento, ou o movimento de buscar ou o movimento de se afastar desses lugares, né? O lugar geopsíquico está atrelado também a uma ideia de algo que é perdido. Aquela experiência que foi vivida jamais vai ser vivida novamente. Existe um registro daquela experiência, aquele registro já não é experiência, ele já é outra coisa, ele já é um registro daquilo que foi vivido. Maria, eu vou parar de ler, vou até parar para poder. Fico pensando no seu trabalho sobre a favela, é vista por quem está de fora, como pensar numa sociedade com tantos lugares geopsíquicos, veio da Flávia. A Maria esteve comigo na tese. Os lugares geopsíquicos, eles são tantos, porque nós somos muitos na nossa própria vida e nós somos muitos socialmente também nesses lugares que nós vamos ocupar. Usando o exemplo aqui da rede social, eu fui fazer o Instagram para poder participar da live. Eu não tinha Instagram, então eu comecei com isso quinta-feira, né? Semana passada. Desde que você falou isso, semana passada eu comecei para entender o que era e tal. Eu precisei me relacionar com esse lugar para que minimamente eu pudesse estabelecer alguma relação com esse espaço que parece que é virtual, porque tem algo que é do virtual mesmo, mas ele traz algo que é da gente mesmo. Então, assim, como eu poderia estar com você aqui, Valéria, com aquilo que poderia ser próximo a estar na biblioteca com você, na UFRJ, né? Como é que a gente poderia fazer alguma aproximação com esse modo de ser ou de trabalhar? Então, o lugar geopsíquico, ele traz o lugar na linguagem, que talvez seja o ponto que é inovador para a gente poder pensar esse lugar geopsíquico. E esse lugar geopsíquico, ele traz outras terras para a geografia, que são as terras do inconsciente, que são as terras que estão aí para a gente poder desbravar. Na tese, eu abro a tese com um poema dessa psicanalista, que é a Sandra, e o título do livro é A Palavra, com essa palavra partida aqui, ó. Eu fiquei parada só no título aqui, com a força desse título. E aí eu escrevo na tese para a versão depois da banca, né, para a versão final, que isso só veio depois. Eu parafraseei a Sandra e escrevi que, por enquanto, o meu trabalho é com a grafia da Terra, a grafia na vida, marcas da Terra na vida e da vida na Terra, marcas da palavra e pela palavra, marcas de uma geografia escrita na vida, marcas das palavras lidas em uma geografia. Então o convite é esse, para que a gente possa ver as marcas que se inscrevem na gente e que a gente inscreve na Terra. As marcas da Terra que se inscrevem na gente e o que a gente faz e como é que a gente lida com essas marcas da Terra. Ai, Juliana, eu gostei muito, assim, foi super legal. Várias perguntas a gente não conseguiu ler, porque foram muitas perguntas, mas eu acredito que depois você vai ler com calma, que você conhece todas as pessoas, vai poder
responder. Eu queria muito te agradecer por aceitar participar com a gente, mostrar o seu trabalho, né? Mostrar a importância, né, da questão do lugar psíquico, geopsíquico, né? A gente pôde entender um pouquinho que todos os lugares têm uma relação afetiva, dependendo do que a gente vive nesses lugares, né? E a gente pode ter relações com lugares que a gente não foi ainda, mas por questões da palavra, né? Da palavra do outro, do que o outro diz pra gente sobre o lugar. Então, assim, queria agradecer muitíssimo, dizer que foi, assim, uma experiência muito legal pra gente, um trabalho maravilhoso, dizer que a biblioteca está sempre de portas abertas. No dia que você vier ao Rio de Janeiro, quando tudo isso passar, se você quiser conhecer a gente vai estar lá esperando você. E agradecer, né, imensamente por ter se disponibilizado a compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente, da sua tese, né, que é um trabalho que está até participando de um prêmio, né, que você falou para mim. Espero que você ganhe. E foi muito legal mesmo, muito legal mesmo. E eu espero te encontrar de novo, tá? E assim, o que você quiser, assim, o que você precisar da biblioteca, pode contar com a gente. Já tem os nossos contatos, tem nosso e-mail, fique à vontade. Tá? Queria te agradecer mesmo, em nome da biblioteca, do PPGG. Obrigada. Você trabalha num lugar privilegiado, que é uma biblioteca, né? Eu posso imaginar como que deve ser bacana estar no meio dos livros diariamente, né? Quero agradecer a todos que estiveram aqui. Eu vi amigos, eu vi alunos, eu vi pessoas que eu também não conheço ainda. Foi uma oportunidade para que a gente pudesse se encontrar, para poder falar de lugar geopsíquico. Então, eu que tenho que agradecer muito pela essa oportunidade. Foi muito bom. Muito obrigada. E até a próxima, né? Até a próxima. Tchau, Juliana. Foi um prazer te conhecer. Tá Tchau, bom? Valéria. Prazer Beijo. também. Outro, tchau. Tchau.